Dando continuidade à aula anterior, nós vamos ver agora sobre veículos de aprendizagem. Os veículos de aprendizagem são os veículos de autoescola, né? Então, como seria a identificação deles? Para as categorias B, C, D e E, eles são identificados por uma faixa amarela, e ela tem que ter 20 centímetros de largura. Não confundam com outro tipo de veículo que a gente vai ver também, que tem uma faixa amarela, mas não necessariamente é 20, é 40. Então, o de aprendizagem é 20. Nós temos também inscrição à autoescola na cor preta, a gente está vendo na faixa amarela, escrita autoescola na cor preta. E também tem duplo comando de freio e embreagem. O que é isso? Ele vai ter 2 pedais de freios e 2 pedais de embreagem. Essas são as identificações do veículo de aprendizagem. Para a categoria A, eles devem ser identificados por uma placa amarela. No caso, já não vai ser a faixa, vai ser essa placa que está aqui, que é a identificação dele. E vai ter escrito, na inscrição, vai estar na cor preta, como a gente observa na ilustração aí. Também tem que ter duplo comando de freio e embreagem. Só que aqui, no caso, vai ser aqui na parte traseira da motocicleta, para o instrutor que vai estar lá ministrando a aula. FUNSET. O que é o FUNSET? O FUNSET é o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. O FUNSET ele destina-se à questão da educação para o trânsito. Destina-se 5% dos valores arrecadados com multa de trânsito mensalmente é passado para o FUNSET, que destina a questão da propaganda dos horários comerciais, sobre a conscientização, Semana Nacional do Trânsito. Então, tudo que tiver sobre a relação à educação para o trânsito vai estar relacionado a esse fundo em nível nacional. Deficiente físico. O deficiente físico ele pode se habilitar, pode tirar a carteira para conduzir veículos, mas a prova é considerada uma prova especializada. Como assim prova especializada? Porque a avaliação dele é analisada por vários peritos, né? Vão ter vários médicos que vão indicar o tipo de adaptação a ser feito. Por isso que cita-se que a questão do exame de direção será considerada uma prova especializada. Ele tem que atender vários requisitos, inclusive a questão do veículo ser adaptado à sua deficiência. Então, o deficiente físico ele vai poder dirigir o veículo, mas vai ter que ser um veículo adaptado. Então, os médicos, né, vão avaliar, né, e vão decidir qual vai ser o melhor tipo de adaptação para a deficiência física dele. Ele vai ter que conseguir dominar essa deficiência, né, através da adaptação, para que não ofereça risco à segurança dos demais usuários. É permitido que seja feito por um veículo disponibilizado pelo candidato, e a identificação do veículo, lá no dia do exame, né, nas aulas, o que for, vai ter que ser uma faixa branca, removível de 20 centímetros de largura, escrito veículo de aprendizagem na cor preta. Por que removível? Porque é só mesmo para ministrar a aula, né? Depois que tirou a carteira, essa faixa não vai ficar presa no carro dele lá não, então é só mesmo para ministrar a aula. É uma forma de identificação. Lembra do carro da autoescola também, 20 centímetros? Também é uma forma de identificação. Condutor estrangeiro. O condutor de veículo automotor estrangeiro inabilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no território nacional. Exatamente. Então, se tem um condutor estrangeiro, tem habilitação no país de origem, e ele é penalmente imputável, responde penalmente seus próprios atos, ele pode dirigir no Brasil, desde que amparado por convenções e acordos internacionais. Então, nós temos acordos internacionais entre o Brasil e outros países em que nós podemos conduzir fora do Brasil e um condutor estrangeiro possa conduzir aqui. Nesse caso, nós vamos ter também a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, que é como se fosse uma tradução da Carteira Nacional de Habilitação ou da carteira desse condutor, e essa PID, Permissão Internacional de Dirigir, ela é concedida pelos DETRANs dos estados. Então, a gente solicita ao DETRAN do estado ou do Distrito Federal essa permissão internacional para dirigir, e nela vai ter a tradução de todas a tradução da carteira em todos os países em que são convencionados junto ao Brasil. Então, isso é recíproco. Para a gente conduzir fora do Brasil ou para o condutor conduzir aqui,
é solicitada essa PID? É claro que depende dos acordos, porque tem acordos que aceita a carteira, o país aceita a carteira de habitação, né? Então vai depender dos acordos e convenções. Se tiver, nós vamos ter que solicitar a PID, né? Então, se tiver dentro do acordo a necessidade, vai ter que ser solicitada a permissão internacional para dirigir. O prazo é recíproco, 180 dias. Aqui no Brasil, se esse condutor pretende continuar conduzindo o veículo, passando aí dos 180 dias, ele deve submeter-se aos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica com vista à obtenção da carteira nacional de habilitação. É isso mesmo. Para que ele tenha direito da habilitação, basta que ele faça os exames na clínica. Consequentemente, vai ser expedido a carteira nacional de habilitação para ele. Então, essas são as especificações aí do condutor estrangeiro. Condução de veículos. Os veículos de transporte coletivo de passageiro, os escolares, os emergências, os veículos de emergência e os de produto perigoso, eles devem atender alguns pré-requisitos, que seria idade, que é a idade 21 para qualquer uma das atividades, ser habilitado, a categoria tem alguns que especificam, outros não, mas de qualquer maneira para conduzir tem que ser habilitado, e também tem que ser aprovado em curso especializado na área em que vai atuar. Cada uma dessas atividades ela tem um curso especializado. É interessante que vocês assimilem dessa forma, porque menos que isso, qualquer atividade aí, menos que isso não tem. Pode ser que tenha um pouco mais especificações, né, a categoria ali necessária, mas menos que isso não tem. Então vocês conseguem meio que eliminar que qualquer uma dessas funções ou atividades requer esses três critérios: a idade 21 anos, a habilitação e curso especializado. A primeira atividade, no caso, seria condução de escolares. Como eu estava falando para vocês, a idade, 21 anos. Nessa atividade específica, exige que tenha a categoria D. Lembrando que para tirar a categoria D, acaba tendo que ter a idade de 21 anos. E o curso especializado, que é o transporte escolar. Então, esses três critérios para a questão da condução de escolares. E agora nós temos aqui, a partir do artigo 136, a gente vê aí as exigências para o veículo. Exigências do condutor e agora exigências do próprio veículo. Tem que ser um veículo registrado com espécie passageiro, transportar pessoas. Ele tem que ter a inspeção semestral dos equipamentos obrigatórios. 6 meses esse veículo passa por uma vistoria para ver se está tudo dentro dos padrões, que não ofereça risco, né, os equipamentos ali exigidos para essa função. Faixa na cor amarela de 40 centímetros de largura. Isso aqui na verdade é para a gente não trazer dúvida. Lembra que tem 20 centímetros de largura, mas é veículo de aprendizagem, veículo de autoescola. No caso, no veículo escolar, a faixa é 40 centímetros de largura, dígito escolar na cor preta, é uma faixa também amarela. Aqui a gente observa que esse veículo ele está na cor amarela. Observa que a faixa está na cor preta, porque quando o veículo está na cor amarela, essa cor vai ser invertida. Então observe que a faixa é preta e o dígito passa a ser na cor amarela. Nós vamos ter também como exigências o tacógrafo, que é um dispositivo aí que registra a velocidade que o veículo percorre, que é um dispositivo que registra velocidade e tempo, né? Então é apelidado popularmente de tacógrafo. Então o mais comum que a gente tem no Brasil é o de papel, que é o disco de tacógrafo. Isso aí é para fiscalização. Em questão de acidente também é solicitado esse tacógrafo aí para verificação, até mesmo para fiscalização, se esse condutor está respeitando aí a legislação de trânsito, as regras de velocidade. Luzes de posição. A luz de posição a gente vai ter ela na cor vermelha e na cor amarela. Aqui, vai em cima do veículo, vai estar na cor amarela e aqui atrás na cor vermelha. A luz de posição é a luz que mostra as dimensões do veículo. Cinto de segurança. Eu acredito que é óbvio, cinto de segurança para todos os ocupantes
é necessária. Então, essa inspeção veicular, né, essa inspeção periódica aí, ela vai estar verificando se está tudo certinho, para que esse veículo possa utilizar, né, sem oferecer nenhum risco aí à segurança dos usuários. Não exclui a competência municipal de aplicar exigências previstas para o transporte escolar. Sim, o município ele pode especificar, né, exemplo, alguma regra, exemplo, por exemplo, o veículo tem que ser só numa cor específica. Não, o transporte escolar aqui no município tem que ser branco, ou pode estar algum dígito, né, algum brasão aí do município pregado no veículo. Então, a lei ela permite que o município ele possa regulamentar, né, dentro dos seus limites territoriais, alguma exigência para essa condução, mas para talvez até a forma de identificar esse veículo mesmo ali do município. Então a lei permite que o município aplique exigências previstas para o transporte escolar. Operador de máquina.